Vamos lá então. Nossa aula hoje vai ser sobre a Mesopotâmia. Lembrando que a Mesopotâmia foi uma região em que surgiu as primeiras civilizações da história, ok? Então, vamos lá. A Mesopotâmia foi um termo criado pelos gregos que significava terra entre rios. Sua localização atual situa-se no Oriente Médio. Ocupa o território que hoje conhecemos por Iraque e algumas porções da Síria e Turquia. Tá? Então, deixa eu ver se o Google Maps. Deixa eu entrar aqui no Google Maps. Google Maps, vamos ver aqui no Google Maps. Vamos colocar aqui Iraque, né? Então aqui a Mesopotâmia, ela fica, né, segundo o nosso texto, né, ela ocupa o território que hoje conhecido por Iraque e algumas porções da Síria e Turquia. Então a Mesopotâmia ela fica nessa região aqui, ó, né, nessa região aqui que ocupa porções da Síria e da Turquia e do Iraque. Então ela fica aqui nessa região aqui, a Mesopotâmia, ok? Onde surgiram as primeiras civilizações. Entre os rios Tigres e Eufrates, a Mesopotâmia foi o berço das primeiras grandes civilizações da antiguidade. Em suas terras se desenvolveram os povos sumérios, os arcádios, os amoritas, o Império da Babilônia e o Império Assírio. O primeiro povo a habitar a região, de que se tem notícia, foram os sumérios, o qual se organizou em cidades-estados governadas pelo patese, mistura de chefe militar com sacerdote. Então Patese é um governante que tinha ali tanto uma função militar de conduzir o exército, quanto tinha também uma representação simbólica, porque ele também era visto como um sacerdote fiel ao seu Deus, né? Criadores da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme ela foi uma das primeiras formas de escrita que existiu, né? Era em tábulas de argila, né? E havia uns risquinhos, né? Vou colocar aqui nas imagens para vocês verem. Cuneiforme, né? Imagem. Vou colocar aqui na imagem. Vamos lá. Então essa aqui era a escrita cuneiforme. Vejam só. Isso aqui é a escrita cuneiforme, né? Uma das primeiras formas de escrita, né? Em comparação à nossa escrita, lógico que a cuneiforme é muito mais primitiva do que a nossa. Então, olha que interessante, né? Então, naquela época, 5.000 anos atrás, né? Os povos sumérios, então, escreviam, anotavam suas, suas coisas, né? A partir, de, então, dessa tábua de argila e esses risquinhos que era a chamada escrita cuneiforme. E aí vamos continuar. Criadores da escrita cuneiforme, os sumérios foram submetidos ao poder do rei Acádio, Sargão I, por volta de 2300 a.C. A região logo foi conquistada pelos Amoritas, que fundaram o primeiro Império Babilônico. Amoritas, Acádios foram povos diferentes dos sumérios. Lembrando que nessa época as regiões eram dominadas por determinados povos, só que não ficavam para sempre com esses povos. Esses povos ficavam por um determinado período de tempo dominando a região, depois vinha um outro povo e a dominava. Então essa região era dominada pelos sumérios, depois foi dominada pelos acádios e depois foram dominados pelos amoritas, que fundaram então o Império Babilônico. E assim foi indo. O rei da Babilônia, Hammurabi, elaborou o primeiro código de leis da história, conhecido por Código de Hammurabi. O código ele era composto por centenas de leis, muitas compiladas a partir do direito sumeriano. Dentre elas destacava-se a lei de Talião, que preconizava que as punições fossem idênticas ao delito cometido. Aquele ditado famoso, olho por olho, dente por dente. Então, se você cometeu um determinado crime, você vai pagar equivalente ao crime que você cometeu. Se você arrancou o olho de um homem, você vai pagar pelo seu olho. Vai ser arrancado o seu olho. Então, essa era a lógica das penas desse tipo de lei daquela época. A pedra em que estão gravadas as leis foi encontrada por arqueólogos em 1901 e acha-se guardada no Museu de Louvre, em Paris. Os mesopotâmicos deixaram um enorme legado cultural.
Dentre eles estão obras de controle das águas, diques e barragens para a prática da agricultura, a escrita cuneiforme, a roda, o primeiro exército permanente profissional da história dos assírios, a maior biblioteca da antiguidade na cidade de Nínive, a construção da Torre de Babel e dos jardins suspensos da Babilônia. De acordo com o texto, responda as questões. Qual o significado da palavra Mesopotâmia? Mesopotâmia significa entre rios, né? Mais especificamente entre os rios Tigres e Eufrates, ok? Quem eram os Pastese? Pastese era o governante, né, das cidades-estados dos Sumérios, né? Olha lá. Foram os Sumérios que organizou as cidades-estados governadas pelos Pateses, né? Esses Pateses, eles eram uma mistura entre chefe militar e sacerdote, né? Eles tinham o exercício ali da função militar, né? Ele tinha ali o poder militar, ele conduzia os exércitos e ao mesmo tempo ele também era visto como um sacerdote, uma representação de Deus, dos deuses na Terra, tá? Cite os principais povos que habitavam a região, né? Que habitaram a região da Mesopotâmia. Podemos falar dos assírios, dos sumérios, né? Podemos falar dos assírios, dos sumérios, né? Dos babilônios, né? Marque um X na alternativa correta. O primeiro código de leis criado na história foi elaborado pelo rei Hammurabi, Nabucodonosor ou Sargão. Né? Segundo o texto, né, a própria lei que foi escrita e gravada pelo rei Hammurabi e ficou conhecido como Código de Hammurabi. Então, a alternativa correta é a letra C, o Código de Hammurabi.